Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cris e esse é meu canal sobre filosofia. E o assunto de hoje vai ser democracia grega, em especial a ateniense. Por que eu escolhi falar sobre a democracia grega e ateniense? Porque, como a maioria já deve saber, é na Grécia Antiga que surgiram os primeiros filósofos, né? Em especial Atenas, onde nós temos o famoso Sócrates. Então é o seguinte, o que eu gosto sempre de falar sobre assuntos filosóficos, históricos, etc., é que nós temos sempre que lembrar que aconteceu num momento histórico diferente do nosso. Então, não cabe a nós ficar julgando ou comparando o nosso tempo com outro tempo. Porque, aparentemente, a democracia ateniense, ela é um exemplo, né? As pessoas falam, nossa, os homens gregos usavam a democracia, tudo. Mas nós temos que lembrar que, naquela época, nós tínhamos escravos, por exemplo, né? E lembrando que aquela democracia, talvez, se aquele povo, né, que vivia aquela democracia de votar na polis, inserido no mundo de hoje, talvez não funcionaria. Então eu quero que vocês vejam esses assuntos com um olhar específico da época, sabe? Façam um recorte e analise aquele momento. Os cidadãos que podiam participar tinham que ser homem, acima de 18, livre, tá? E morador natural daquele lugar. Então, nisso excluíam-se as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Ele tinha de várias etnias, poderiam ser prisioneiros de guerra, tinha nacionalidades diferentes. Então, assim, não tinha um nicho certo para, esse daqui ele vai ser escravo. Não. Então, existiam diversos, digamos assim, motivos para você se tornar um escravo. E os escravos, eles poderiam trabalhar na polis, mesmo que eles não pudessem participar da vida, né, política, eles estavam inseridos nela. Então, por exemplo, se o escravo fosse um guarda da cidade, ele tem autoridade de guarda da cidade. Então, ele pode sim ter certa autoridade sobre um cidadão livre, tá? Por quê? Serviço dele. Então, ele está dentro da polis. E, vamos supor, tá, gente? Isso aqui eu estou usando como exemplo. Existe uma lei que não se pode fazer X. Tá, não posso fazer X. Esse X, ele equivale para todo mundo, tá? Meteco, escravo, mulher, mesmo não participando da vida. Porque na polis, os homens, eles decidiam sobre algo. Eles votavam sobre um assunto específico. E esse assunto que eles votavam agregavam todos os moradores daquele lugar, tá? Só que o estrangeiro, o meteco, ele não pode votar, né? Digamos, ele não pode participar. Para ele ficar ali na cidade, ele precisa de ter um cidadão livre que, digamos assim, dê um suporte a ele ali, porque se ele precisa de alguma coisa judicial, ele tem que ter esse representante natural daquele lugar. Então, assim, é uma democracia, é um sistema bacana, mas ainda assim com suas limitações, né? Porque é o que? Um sistema antigo. Se elegia um representante e eles decidiam por voto secreto. E o representante, o líder desta democracia, ele era chamado de demagogo. Essa palavra significa aquele que conduz o povo, um líder de um povo. Então, o líder desse sistema de democracia antigo, ele é chamado de demagogo, tá? E não precisava ser uma pessoa nobre para exercer tal função. O que nós temos que notar também? Que essa pessoa que gosta de exercer a vida política, ela queria não por status, ela queria pelo prazer de exercer a democracia. A motivação era participar da vida política. Então, hoje em dia, por exemplo, eu quero ser vereadora, às vezes porque meu motivo é bom, sim, mas às vezes eu quero ser vereadora porque ser vereador ganha bem.
Naquela época eles nem ganhavam tão bem assim, se bobear era menos do que um dia de trabalho mesmo. Era irrisório, digamos assim, né? A motivação mesmo era a participação da vida política. Eles puniam aquele político que não estava exercendo a sua função corretamente, oprimindo liberdade, etc., com o ostracismo. Esse ostracismo era um exílio de 10 anos. Então ele não podia participar, ele era exilado. Um ponto importante também para a filosofia, que nessa época, aí já começa a aparecer Sócrates, Platão, etc., e aparecem os sofistas. O que eram esses sofistas? Que geralmente sempre na filosofia a gente fala. O sofista, ele era tipo um professor, um tutor, que ensinava a arte da retórica para esses discípulos que poderiam talvez ingressar nessa vida política, iam falar em algum lugar, etc. E essa arte da retórica, filosoficamente falando, Sócrates condenava totalmente. Por quê? Porque eles ensinavam a persuasão. Eles não ensinavam, digamos assim, o aluno a pensar, a indagar, ensinavam o quê? A arte da conversação. E isso, para os filósofos da época e até hoje, não é considerado uma coisa de verdadeiro aprendizado, conhecimento, tá? Do verdadeiro bem. Depois eu vou falar mais sobre esse bem da Grécia Antiga. E sobre esses sofistas, eu vou querer dar um foco maior neles, porque eles tiveram um pouco de má fama, mas isso vem sendo desconstruído. Tá? Não é porque simplesmente eles ensinavam a arte da retórica que eles não tinham um pensamento, sabe? Que eles não tinham esse indagar. Então temos sofistas famosos e que eu quero falar um pouco sobre eles depois. E explicar melhor como que é essa relação, sofistas, Sócrates, Platão, esses pensadores antigos. E aproveitando o gancho, falar um pouco sobre Platão. Platão era contra esse sistema democrático, porque ele achava que ele era muito plural. A cidade tem essa pluralidade. Como decidir, né? Como colocar o povo, o ser humano ele é subjetivo. Então coloca o povo ali para participar ativamente daquela vida. E como não tinha aquele governante específico, por exemplo, no julgamento do Sócrates, ou em qualquer julgamento, tinha lá o juiz e aí era sorteado o jurado, sabe? Então era bem subjetivo na visão do Platão. Para ele, o que tinha que existir? O rei filósofo. Por quê? Porque o filósofo, para ele, é aquele que consegue dominar essa subjetividade, é aquele que com a dialética consegue sim exercer o bem, viver a sua vida naquela virtude. Então, eu controlo os meus vícios e consigo caminhar para o bem, tá? Então, para Platão, esse rei filósofo, ele seria o melhor governante. Depois também vou aprofundar melhor sobre Platão. Então, o vídeo hoje foi para falar sobre a democracia grega, em especial a ateniense, pontuar as diferenças, como mais ou menos que acontecia a vida do homem grego. E é bom que a gente mistura filosofia com história. Essa interdisciplinariedade é muito bom. Bom, gente, no mais é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão pode mandar aqui ou no Instagram, tá? Muito obrigada, um beijo.